Podemos iniciar, então? Sim, Luiz. Pode? Tá ok. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nessa manhã, nos envolvendo, nos amparando, nos renovando as energias, renovando os nossos pensamentos, e que juntos possamos hoje falar um pouquinho sobre um tema extremamente relevante e importante nas nossas vidas, desde a nossa existência de muitos e muitos séculos, que é a fé, que é essa força, que é essa potência que anima cada um de nós e que necessita ser trabalhada dentro dos nossos corações paulatinamente. Bom, o tema de hoje sobre fé foi tem como proposta, na verdade, tem por objetivo trazer a discussão desse tema, um tema evangélico, que nós encontramos no Evangelho de Jesus, que também é uma potência da alma, mas tendo a possibilidade também de aliar o estudo, o conhecimento da fé à luz das pesquisas científicas atuais, que nós vamos conversar um pouquinho com todos, mostrando-nos, evidenciando-nos o quão a fé pode ser uma ferramenta, o quanto ela é uma ferramenta importante na prevenção, no tratamento, na superação, no enfrentamento das adversidades, né? Sobretudo no contexto de adoecimento físico e mental. Para isso, queria recordar com vocês que nós encontramos lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 19 tem como título A Fé Transporta Montanhas. E depois daquela passagem evangélica de Mateus, lá do capítulo 17, versículo 14 a 20, onde Jesus estava no meio do povo, e um homem se aproxima de Jesus e quase que lança-lhe de joelhos aos seus pés, dizendo: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito. Por vezes, ele cai no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. E Jesus responde, dizendo, abre aspas, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. Fecha aspas. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos então vieram ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Senhor, por que nós não podemos, por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? E aí Jesus lhes responde: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade eu vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Bom, essa é a passagem evangélica. E aqui cabe algumas reflexões de nossa parte. A primeira é imaginarmos que Jesus responderia de uma maneira ou com palavras ríspidas, com palavras quase que talvez aos nossos olhos, ofensivas, aos nossos ouvidos, melhor dizendo, de uma maneira ofensiva. Claro que não. A gente precisa compreender que muitas das palavras, das frases, das colocações de Jesus, por conta de traduções, né, obviamente traz um sentido para nós, no português, por exemplo, muito diferente daquelas palavras ditas e expressas por Jesus. Jesus, que é um espírito, né, de escol, um espírito bondoso, amoroso, governador do nosso planeta,
né? É impossível a gente imaginar que Jesus traria àqueles da sua época, né? Falaria de uma maneira ofensiva, de uma maneira mal educada. Então, feita essa consideração inicial, é preciso a gente dizer que essa passagem nos traz algumas outras reflexões. A primeira delas é que, muitas das vezes, os processos de adoecimento, além dos fenômenos físicos, biológicos em si, que muitas das vezes estão condicionados também a determinados pensamentos, sentimentos, ações que provocamos, todos esses fatores, muitas das vezes, levam às alterações no nosso campo psíquico íntimo, no nosso corpo perispiritual. E assim como um fenômeno de higiene, nós já conversamos sobre isso em outros momentos, como um processo de higiene mental, como um processo necessário de reajustamento moral e vibracional energético, muitas das vezes nós temos o aparecimento do adoecimento físico. Bom, se esse é um dos fenômenos possíveis do adoecimento, um outro fenômeno possível são os processos obsessivos, os processos aí de telementação, onde, através de um processo de sintonia, assim como uma antena de TV, nós nos sintonizamos, né, com aquelas entidades, com aqueles espíritos que, de alguma forma, seja na presente vida ou em outras encarnações, nós não tivemos relações adequadas, relações harmoniosas, relações fraternais. Bom, de acordo também com os nossos desejos, de acordo com aquilo que motiva cada um de nós, nós vamos também entrando em sintonia com essas entidades e muitas das vezes entramos em processos obsessivos. Eu digo nós entramos porque muitas das vezes nós espíritas ainda temos grande dificuldade, imaginamos que os processos obsessivos vêm apenas de fora para dentro. É como se a gente fosse meio que marionetes ou joguetes das entidades e a gente esquece da nossa responsabilidade, da nossa necessidade de autoconhecimento para que a gente possa ir trabalhando em nós os sentimentos, pensamentos, mudando ações no nosso dia a dia, para que a gente se desvincule desse processo obsessivo, que também somos corresponsáveis. Então, feito esta segunda consideração, o que eu queria discorrer com vocês é que estamos talvez diante, com essa passagem do Evangelho, diante de um acontecimento que é um processo provavelmente obsessivo dessa criança, desse menino, frente a algumas entidades, né? Bom, e aí, possivelmente, os discípulos, aqueles que seguiam Jesus naquele momento, já tinham abordado essa criança e o pai dessa criança. E por algum motivo, e aí Jesus explica talvez qual foi o motivo, e talvez tenhamos uma lição, um aprendizado a retirar disso tudo, é que Jesus explica a eles, quando os discípulos o questionam sobre por que eles não tinham ajudado o menino naquele processo de afastamento, de distanciamento ou de esclarecimento daquelas entidades, Jesus é categórico e diz, por causa da vossa incredulidade. É claro que não havia uma incredulidade completa, né, por parte dos discípulos. Assim como da nossa parte, todos nós temos um cadinho de fé. Nenhum de nós, filhos de Deus, somos não carregamos em nós essa potência. Todos nós temos a potência da fé. Bom, e aí o ensinamento de Jesus é que se tivéssemos a fé, e aí ele traz numa comparação muito simples, a fé do tamanho de um grão de mostarda. Talvez muitos de nós talvez conheçam o grão de mostarda, é pequenininho, não é?
E aí ele disse: se nós tivéssemos a fé verdadeira, se tivéssemos a fé que nos auxilia a vencer as montanhas das dificuldades, as montanhas das decepções, as montanhas dos conflitos íntimos, as montanhas do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa forma da nossa forma intemperante de ser, da nossa forma egoística de ser, possivelmente nós não só auxiliaríamos a nós mesmos da melhor forma possível, como também conseguiríamos auxiliar os nossos semelhantes. Bom, ainda do ponto de vista evangélico, queria só destacar uma outra parte do evangelho, deste capítulo, que serve para que a gente reflita um pouco sobre a questão da fé, antes de falarmos das questões científicas de alguns estudos. Então, diz ali no comentário, no item 2, o seguinte: os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta, a fé verdadeira, dá a perseverança, dá a alegria, dá a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes coisas. A fé, quando ela é vacilante, quando ela não é fortalecida, resulta a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer, é preciso confiança. E aí é essa parte que eu queria também destacar com vocês, que é no item 3, que diz: entende-se como fé, já que o tema hoje é fé, vamos tentar defini-la, portanto, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim, pois é ela que nos dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de lá chegar, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Então vejam vocês, meus amigos, que primeiro a fé é algo, né, é essa certeza, essa confiança de que nós podemos realizar algo. E aqui a gente não está apenas dizendo na realização do ponto de vista material das questões, porque existe sim, e esse é um domínio importante da fé, quando a gente deseja algo, comprar um bem material, comprar um tênis novo, fazer um almoço de família, reunir os... Quer dizer, você tem fé de se organizar e de conquistar algo material, né? De correr atrás daquilo que é o teu sonho, de uma viagem, etc. No sentido evangélico, a fé, ela é esse algo pessoal, esse algo intrínseco, portanto, que demanda de nós uma confiança íntima, uma certeza de que vamos chegar a um determinado fim, só que esse fim não necessariamente é aquilo que nós desejamos em si, mas tendo a certeza de que Deus está no comando desse caminho e desses propósitos. E, por outro lado, nós vamos caminhando nesse processo de atingir um fim com a absoluta segurança, com a absoluta certeza de que o Pai nos ampara, de que Deus nos ampara. Porque muitas das vezes nós desejamos algo, nós pedimos por algo, e que muitas dessas vezes, nós não temos a condição real de imaginar se isso que desejamos vai ser algo bom para nós, se isso vai ser algo positivo para nós. Muitas das vezes nós idealizamos situações, idealizamos processos, idealizamos coisas
né, que existe um tempo para que essas coisas aconteçam, ou que elas não devam acontecer. E como ainda somos muito pequenos, né, muito frágeis, né, ainda muitas das vezes somos apegados às questões materiais, é muito difícil que a nossa clareza espiritual, que a nossa clareza de pensamentos compreenda aquilo que realmente é necessário a cada um de nós. E é também necessário, nesse sentido, que tenhamos muita humildade e, ao mesmo tempo, um espírito de simplicidade, de compreender aquilo que a vida nos coloca. Porque muitas das vezes a vida nos coloca situações de adoecimento, situações de relações familiares, de relações de trabalho, que nos serve ou nos deveriam servir como oportunidades de aprendizado e que muitas das vezes são penosas, são difíceis, são traumáticas e que demanda de cada um de nós um expertise, uma habilidade emocional, uma habilidade espiritual. E essa habilidade espiritual podemos trazer e dizer que uma dessas ferramentas é a fé, para que a gente possa lidar com essas situações e estarmos receptíveis e abertos a aquilo que a vida nos coloca, aquilo que a vida nos convida. Portanto, a fé verdadeira, como nos traz o Evangelho aqui, ela se conjuga com a humildade. Aquele que a possui, essa fé verdadeira, deposita mais confiança em Deus do que a si próprio. Por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada podemos sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos vêm em nosso auxílio quando nós temos essa disposição íntima da humildade. A presunção é menos fé do que o orgulho. E o orgulho, ele é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. É isso que nos traz o Evangelho, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário por hora dentro disso que eu comentei com vocês? Alguém? Não por hora? Então tá bom, sigamos. Bom, dentro desse tema, portanto, depois eu vou compartilhar com a Thelma, se ela puder passar, né, para aqueles que tiverem o interesse. Tem uma revista, que é uma revista chamada Saúde e Espiritualidade, que inclusive o tema de hoje, que é sobre a fé, há uma colega, uma médica, uma cardiologista, a doutora Antônia Marilene, ela faz parte da Associação Médica Espírita do Distrito Federal, e essa revista, que tem temas muito interessantes e que é de acesso gratuito, então a gente pode estar repassando aí para vocês, ela traz um artigo muito interessante dentro dessa revista, e ela escreve assim: efeitos fisiológicos da fé, né? E aí ela começa essa reportagem, esse relato, né, dizendo para nós o seguinte: todos nós possuímos o germe da fé em nosso íntimo, e a existência nos traz obstáculos para serem superados pela força dessa fé aprimorada. Isso nós comentamos agora há pouco. Ela destaca o Emmanuel, né, no livro Pensamento e Vida, onde ele comenta algo sobre a fé. Então, diz Emmanuel assim: a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Isso está na página 32, lá no livro Pensamento e Vida. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar.
palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas, todas as operações da existência se desenvolvem sob a energia da fé. Fecha aspas. Portanto, a existência do ser, os pensamentos, a natureza, a própria fauna, movem-se e agem pela fé. Então veja que quando estamos falando de fé, estamos falando dessa potência que nos auxilia e que auxilia todos os seres, na verdade, a se desenvolverem, a progredirem, a evoluírem, né, no seu processo natural de desenvolvimento. Emmanuel, mais para frente ainda, ela coloca, traz o exemplo mais simples ainda, né, que é essa questão até de sobrevivência, de vibrar em todas as coisas, para não hesitarmos, palavras dela, na compreensão desse grande mecanismo que o Criador dispôs para a nossa orientação existencial. Diz Emmanuel o seguinte, abre aspas, a simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé, fecha aspas. Então, quando a dona Marli começa a reunião e dizendo, né, eu estou bem, graças a Deus, né, e só o fato de nós estarmos, ao acordarmos pela manhã, né, a gente poder realizar as nossas atividades básicas, né, ou como o Heitor, não sei se foi o Heitor que comentou, ou alguém, o fato do seu Valnei falar, estamos na posição vertical, não é? Quer dizer, são essas coisas simples do dia a dia, né? Como um hábito de alimentar, como o hábito de respirar, né? Como o hábito de poder se expressar, falando, com gestos, etc. Só o fato de acordarmos todas as manhãs, né? Ao estarmos nas nossas casas, mesmo diante de inúmeras adversidades, isso também, né, pode nos remeter, pode e deve nos estimular para que compreendamos melhor a importância da nossa existência, a importância que estamos tendo nos dias de hoje para aprendermos, para evoluirmos, para desenvolvermos em nós as potências da alma, as nossas capacidades, que são inúmeras. Nos tempos atuais, nesses tempos de pandemia e nos tempos, nas últimas décadas, né, de tantas adversidades, né, de tantas transformações em tecnologia, nos processos de evolução, de comunicação, de translado, né? Se por um lado temos as dificuldades, por outro, estamos tendo sim um processo de evolução espiritual. Todos nós. Às vezes encontramos aqueles que são mais pessimistas e nos dizem, mas a violência cresceu, o número de assassinatos cresceu, por conta das guerras, por conta da economia, etc. Sim, vivemos tempos difíceis, mas Jesus já nos alertava 2000 anos atrás que as nossas jornadas e os tempos atuais não seriam fáceis. Crer em Jesus, ter uma determinada religião, não nos exime do papel, não nos exime das tarefas de reencontro com nós mesmos, de reencontro com aqueles, seja do plano material ou do plano espiritual, do qual nós necessitamos deste convívio, destas relações, para o desenvolvimento moral de cada um. Então, é preciso que nesses tempos desenvolvamos em nós esse sentimento que é a fé. Porque a ausência da fé é o desespero, é a desesperança que muitas das vezes nos coloca em situações de depressão, de ansiedade, de descontrole da pressão arterial, dos distúrbios do sono,
de uma fragilidade imunológica. Isso sem falar na questão do nosso humor, da nossa força de vontade. Então, falar sobre fé nos dias de hoje, no dia de hoje em especial, compreender a importância desse ensinamento de Jesus, naquele trecho do Evangelho que lemos juntos agora há pouco, deve ser uma ferramenta, um alerta e, ao mesmo tempo, um consolo para que possamos identificar e reconhecer como anda essa potencialidade em nós. Porque assim como valorizamos a alimentação, a prática de atividade física, o lazer, não é? Será que a gente dá o devido valor para a fé? Será que olhamos com carinho para essa ferramenta, para essa condição básica da nossa existência? Da mesma forma que olhamos e damos atenção para os outros segmentos da nossa vida? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer interiormente. Bom, e como é que a ciência tem observado a fé? Não é? Essa é uma outra coisa que nós deixamos para falar com vocês hoje. Então, já William Osler, um famoso médico do início do século XX, final do século XIX, início do século XX, ele comentava, né, esse médico americano, nada na vida é mais maravilhoso que a fé. A única força motriz que não podemos pesar na balança, nem testar no crisol, intangível como o éter, inelutável como a gravitação, e o raio das esferas morais e mentais, misteriosa, indefinida, conhecida somente por seus efeitos, a fé derrama um fluxo infalível de energia. Não é? Isso é William Osler no início do século XX. E a gente precisa compreender, meus amigos, também, que nós temos já um cabedal de conhecimento científico que mostra para a gente os prováveis mecanismos envolvidos na melhoria da saúde mental, por exemplo, pela religiosidade e espiritualidade. Então, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar de que estudos existem, mostram que as pessoas que são religiosas, que frequentam mais o templo religioso, ou que desenvolvem em si a chamada religiosidade intrínseca, que é quando a religião ela é utilizada para dar sentido às nossas vidas, né? Ou seja, as necessidades estão harmonizadas com a crença, quando há uma busca para servir a Deus, quando utilizamos do conhecimento evangélico, do conhecimento moral, como forma de lidar positivamente com as adversidades, isso tem se associado, né, e os estudos têm mostrado, como uma forma de lidarmos com o estresse, com a ansiedade, com a depressão, reduzindo esse risco de suicídio e abuso de substâncias. Esses recursos religiosos, né, algumas comunidades religiosas, por exemplo, que se utilizam, né, dessas crenças, geralmente buscam mudar hábitos de vida, né, evitam ingerir bebidas alcoólicas, deixam ou não fazem uso do tabaco, procuram ter uma alimentação mais saudável, uma vida sexual mais harmoniosa. As religiões estimulam também, de forma geral, o amor ao próximo, o altruísmo, a compaixão, que vai favorecer o convívio social. Né? Nós tivemos nessa semana a presença na nossa roda de conversa da Associação Médica Espírita de Botucatu, na qual a gente convida novamente todos vocês, né, a cada 15 dias, às quartas-feiras, das 21 às 22 horas, cada 15 dias, lá no canal do YouTube da AME Botucatu, canal _ AME Botucatu, né, Associação Médica Espírita de Botucatu. Nós temos feito encontros quinzenais, né, onde a gente tem trazido
colegas, pessoas da área da saúde, estudiosos, para debater temas que fazem a interface, né, com os conhecimentos da doutrina espírita. E a gente teve nessa semana a presença do Dr. Álvaro Avezum, um eminente cardiologista, pesquisador lá do, lá da, lá do Hospital Oswaldo Cruz, da USP. Ele é uma das pessoas que mais publicam, né, na área de cardiologia e que tem estudado com bastante carinho já há alguns anos os efeitos que a espiritualidade e a religiosidade têm. E nessa live que a gente fez durante essa semana, ele nos trouxe alguns dados interessantes mostrando que eles estão pesquisando os efeitos, né, que o perdão, que a compaixão, que, que o sentimento de gratidão, por exemplo, o quanto esses fatores estão associados com uma menor incidência de doenças cardiovasculares. E eles têm observado também que essas características ditas anteriormente, perdão, amor, compaixão, etc., altruísmo, é possível que a gente identifique na prática que essas pessoas, inclusive, passam a ter menos processos inflamatórios, né, ativam menos o sistema nervoso, as ações do sistema nervoso relacionados aos altos índices de estresse. Então, as pessoas conseguem controlar melhor a pressão, né? Conseguem se cuidar mais, conseguem ter um sono mais adequado, né? Então, aqueles que tiverem interesse de assistir esse debate que houve, fiquem todos à vontade e acessem o canal da Ami Botucatu. Foi um encontro muito proveitoso. Bom, e aí a gente também tem muitos estudos envolvendo, né, a questão, por exemplo, a relação, inclusive, desses aspectos da religiosidade, né, e da espiritualidade com menores índices de depressão, menores índices de complicações no pós-operatório e também no bom controle da pressão arterial, né? Lembremos aqui que André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, nos traz o seguinte dizer: cada célula física é um instrumento de determinada vibração mental. Ou seja, se nós, através dos pensamentos da nossa mente, somos capazes, né, temos a capacidade de ter um autocontrole, de lidar melhor com as adversidades, esse fator mental necessariamente vai nos auxiliar para que o funcionamento das células físicas se deem de uma forma equilibrada, que elas passem a desempenhar o seu papel com a menor disfunção possível. Então, quando os estudos apontam a redução do estresse, redução de ansiedade, controle da pressão, quando a gente utiliza esses aspectos religiosos e espirituais, né, também pelo motivo, é também uma forma da gente comprovar esse conhecimento trazido dentro das obras de André Luiz e Chico Xavier, né? Onde, através da mudança de pensamento, da mudança de atitude, nós temos, sim, a capacidade de ter uma adequada saúde física e mental. Também alguns estudos mostrando que a religião, né, e o enfrentamento positivo dessas nossas crenças vão ajudar na redução dos níveis de cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse, sobretudo quando você tem níveis altos de cortisol, né, de uma maneira crônica. É ele, por exemplo, que vai auxiliar nos sistemas cardiovascular, imunológico, metabólico, né? E esses níveis aumentados do cortisol cronicamente vão auxiliar ou vão contribuir para o aumento de outras substâncias que são chamadas pró-inflamatórias.
E daí, por exemplo, se a gente imaginar em doenças cardiovasculares, como infarto, como derrame, né, que é o AVC, acidente vascular cerebral, nós temos muitas das vezes nesses indivíduos, nessas pessoas, altos níveis de substâncias pró-inflamatórias, que vão levar, por exemplo, ao processo de formação de placas de gordura nas artérias, bem como também contribuem essas substâncias pró-inflamatórias e o próprio cortisol vão levar também uma predisposição ou vão facilitar a ruptura dessas placas que, na sequência, geram os trombos e que, na produção, na formação desses trombos, ocorre a oclusão, o fechamento dos vasos sanguíneos. E daí, por um processo de falta de oxigenação, de falta de substâncias, né, que vão chegar até os tecidos, assim como um tubo de PVC entupido, de uma maneira simples, né, não chegam as substâncias necessárias ao tecido. E substâncias necessárias é o oxigênio, a glicose, e o tecido morre. E aí a pessoa tem um infarto, e aí a pessoa tem a perda, né, por exemplo, de um tecido cerebral, que é o AVC, né, e aí a pessoa deixa de desempenhar uma determinada atividade por todos esses mecanismos ditos, né? Então, é importante que a gente tente trabalhar em nós, né, através do autoconhecimento, fatores, né, características, uma questão do perdão, né, do amor. Então, ele trouxe muito, né, o Dr. Álvaro, comentando sobre o perdão, né? Eles têm estudado nas pessoas, aquelas pessoas, quem é que consegue perdoar com mais facilidade? E mais do que identificar, será que nós podemos treinar as pessoas para trabalhar esses sentimentos? Né? Ele tem um grupo de estudo que se chama GENCA, que é uma liga, inclusive, com alguns estudantes e alguns pesquisadores, que eles têm trabalhado em como nós podemos estimular as pessoas através de um processo de meditação, por exemplo, de autoconhecimento, a trabalhar os chamados valores morais. Né? Então, veja que a ciência tem dado passos largos nesse sentido. André Luiz também fala da questão da fé, né, como forma de beneficiar o seu interior, onde também lá no Missionários da Luz ele diz assim: a fé sincera é ginástica do espírito. Olha que frase impactante, né? A fé sincera é ginástica do espírito. Portanto, deve ser exercitada para a compreensão das necessidades da vida. Cada um de nós exercita a fé de acordo com as ocorrências da existência, por meio de situações estressantes, perdas ou mudanças inesperadas. Com a força do pensamento positivo, mobilizamos nossos recursos próprios para alcançarmos os nossos objetivos, pois temos a confiança e a fé em nossa capacidade. Adquirimos, portanto, nessas experiências, o fortalecimento de nossa capacidade de enfrentamento. E por isso se diz que cada dor tem seu endereço pré-estabelecido e chega onde possa revelar potências adormecidas. O despertar dessas potências habilita o desenvolvimento da empatia e da compaixão, quando o indivíduo se coloca na posição do outro, buscando compreender os seus anelos emocionais e, por consequência, os seus atos. Então, meus amigos, a solidariedade, a fraternidade é um passo na construção da característica compassiva, quando se vai ao encontro da dor alheia e leva-se de forma anônima o lenitivo. A empatia, a solidariedade e a compaixão vão compor, na verdade, o exercício de caridade. E são, de alguma forma, sim, obras certificadoras da fé. Então, nesses tempos de pandemia, né, quando o medo gera a insegurança, as apreensões, tudo isso nos favorece
uma desarmonia dos nossos pensamentos. Então, é importante que nesses tempos, mais do que nunca, que tenhamos a disciplina da mente com os recursos da prece, da meditação, da leitura edificante, e lembrarmos também que nenhum apelo fica sem atendimento diante da misericórdia de um Pai bondoso e misericordioso. A rogativa, a prece, o pensamento elevado a Deus, né, favorece a certeza do amparo e desabrochando, enfim, a esperança e o melhor direcionamento dos nossos pensamentos para as verdadeiras construções da nossa alma, as verdadeiras realizações. O pensamento, quando melhor ordenado, diz a doutora Antônia Marilene, será o recrutador das defesas imunológicas, aliados aos recursos atuais da medicina. Então, meus amigos, era isso que eu queria, né? E a gente pôde conversar um pouquinho com vocês. Queria abrir agora para que a gente pudesse fazer uns comentários, algumas reflexões juntos. Fiquem à vontade.